facilmente a gente chega à conclusão que, assim como ele não encaminhou essa paciente, né, e não apenas não encaminhou, mas até desencorajou a paciente de procurar o Bruno, assim como ele fez isso com essa paciente, provavelmente ele fez e vem fazendo com muitos outros pacientes, né? Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Descomplicando a Endócrino. Esse é um programa feito para o médico que atua como clínico geral ou médico de família, ou atua em outra especialidade médica, mas atende pacientes com doenças endócrinas, se interessa pela especialidade, mas não teve a oportunidade de fazer residência. Bom, se esse é o seu caso, você está no lugar certo, porque esse programa, ele existe para você ver que é possível aprender endocrinologia de verdade, de um jeito simples, e que isso pode sim mudar completamente a sua vida profissional. Olha, o meu nome é Mona Lisa Azevedo, eu sou endocrinologista e eu ajudo qualquer médico a se tornar endocrinologista, mesmo sem ter feito residência médica. No episódio de hoje do Descomplicando, a gente vai falar sobre como conquistar o reconhecimento dos colegas na sua atuação médica. Bom, e aí eu já quero te convidar para se inscrever aqui no nosso canal. Se você ainda não está inscrito, né, inscreva-se, porque o canal é 100% dedicado ao médico que se interessa por endocrinologia. E também quero te convidar para deixar o seu like nesse vídeo e compartilhar com outros colegas médicos, porque assim, muitos colegas também vão ter a oportunidade de ouvir tudo o que eu vou falar aqui hoje. Bom, eu vou começar esse vídeo de hoje te contando uma história. Olha, essa é uma história real que eu ouvi recentemente de um colega médico, o Bruno. Bom, o Bruno, ele mora numa cidade no interior do Pará. E aí, recentemente, ele atendeu uma paciente. Era uma primeira consulta. Uma mulher de 68 anos, diabética há mais de 15 anos. E aí, olha só que interessante. Ela chegou para essa primeira consulta e logo que ela entrou, né, começou a conversar com ele, ela já disse assim: olha, doutor, é o seguinte, eu tô vindo aqui porque eu não tenho mais condições de ficar viajando 200 quilômetros a cada 3 meses para poder consultar com o médico que o cardiologista me indicou. Bom, como é que é essa história, né? Na verdade, ela contou que acompanha com esse cardiologista lá na mesma cidade onde o Bruno mora, onde ele a atendeu. Ela falou, não, eu acompanho com o cardiologista, doutor fulano, já há muitos anos. E aí, ele, há algum tempo atrás, o meu controle da minha glicose começou a ficar muito complicado, minha glicose começou a subir muito. E aí, ele falou, olha, você precisa procurar um endocrinologista, né, um especialista que possa ajustar aí os seus tratamentos. Bom, e aí o que ele fez? Ele encaminhou, né, a paciente para ser atendida em uma outra cidade distante, inclusive, né, a 200 quilômetros de distância, para que ela pudesse ter o seu diabetes, né, adequadamente controlado. Olha, é o seguinte, esse cardiologista, ele conhece o Bruno, só que, na verdade, o que aconteceu foi que ele se recusou, ele não quis encaminhar a paciente para ele. Bom, a paciente continuou contando, né, a história, dizendo assim, olha, doutor, o cardiologista me disse para não te procurar porque o senhor não é especialista. Bom,
E aí, o que acontece? Diante dessa situação, né? O Bruno teve um sentimento assim bastante ruim, né? Poxa vida, você pensar, cara, o colega que é cardiologista me conhece, sabe que eu atendo pacientes com doenças endócrinas, que eu atendo pacientes diabéticos, mas ele não quis me encaminhar. Bom, essa paciente, ela, nesse momento, atualmente, ela está em uso, para o tratamento do diabetes, está em uso de metformina, 850 miligramas, 3 vezes ao dia, e de glibenclamida. Bom, sim, e também está em uso de uma insulina NPH numa dose à noite, de, se eu não me engano, 20 unidades de insulina NPH no modelo bedtime. E aí, essa paciente trouxe um resultado de hemoglobina glicada que veio num valor de 8. Ela tem um hemograma normal, os demais exames dela estão ok, estão normais. Mas o fato é que essa é uma paciente com um diabetes tipo 2, que no momento encontra-se descompensado, né? Muito bem. Olha só a situação. Essa paciente chegou lá para consulta com o Bruno. Ela chegou para ele porque, para ela, essa coisa de ficar se deslocando, viajando 200 quilômetros, se tornou algo difícil, né? E por essa razão, ela resolveu tomar uma atitude diferente do que o cardiologista dela havia recomendado, né? Ela resolveu procurar um médico ali dentro da cidade mesmo. E aí ela foi procurar o Bruno, apesar do colega cardiologista ter orientado para que ela não o procurasse. Então, assim, ó, o que essa situação que o Bruno passou nos mostra, né? Ela nos mostra aqui duas dificuldades, né? Então, na verdade, ele ficou assim em um desespero por duas coisas. Primeiro, como ajustar o tratamento dessa paciente, né? A insulina, os medicamentos dela, porque essa paciente está com um controle glicêmico ruim, né? Ela está descompensada. Como fazer isso da forma correta? E o outro ponto que a gente tem aqui de instabilidade é como merecer o respeito e a confiança do colega, né? Nesse caso aqui, desse cardiologista. Afinal de contas, se a gente parar para pensar, né? Se a gente for pensar nessa situação, facilmente a gente chega à conclusão que, assim como ele não encaminhou essa paciente, né? E não apenas não encaminhou, mas até desencorajou a paciente de procurar o Bruno. Assim como ele fez isso com essa paciente, provavelmente ele fez e vem fazendo com muitos outros pacientes, né? Ou seja, existe uma situação aqui de que não há confiança, né? Não há, assim, um reconhecimento da atuação do Bruno atendendo pacientes diabéticos, né, no caso. E talvez com outras doenças endócrinas também. Então, assim, será que existem caminhos para se resolver isso, né? E aí, quando eu estava conversando com o Bruno, a conversa que eu tive com ele me fez pensar que, muito provavelmente, vários outros colegas, e talvez você que está me assistindo, me acompanhando, já tenha passado por isso. Algumas vezes, enfim.
Inclusive, para te ser sincera, essa não é a primeira vez que eu ouço histórias assim. Então, o que acontece? É por isso que eu resolvi trazer esse tema aqui para o Descomplicando, porque é algo que é real, né? Que assim como aconteceu com o Bruno, pode acontecer com você, talvez já tenha acontecido, inclusive. E aí, assim, existem caminhos para se resolver essas situações, né? Então, assim, diante de uma paciente diabética do tipo 2, mas que já está em uso de insulina, como ter uma segurança, né, para atender? E como merecer a confiança do colega médico, né, de outra área ou de outra especialidade, enfim. Então, assim, olha, a resposta que eu dei para ele foi de que, olha, existe, na verdade, um único caminho que resolve essas duas dores de uma só vez. Então, o fato de existir uma certa insegurança no atendimento à paciente sobre como conduzir o caso, como abordar, e o fato de existir uma dor por não ser reconhecido pelos colegas. Então, o que acontece? Como é que você faz para ser reconhecido? Né? Como fazer para ganhar o reconhecimento dos colegas? Olha, pode até ser que existam outros caminhos, mas eu, Mona Lisa, eu só conheço um caminho para você resolver isso. E o caminho que eu conheço é o da competência. É o da competência. É o de ter habilidade, né? De ter conhecimentos e, com isso, poder atuar com segurança e aí ser reconhecido. Bom, mas isso funciona assim na prática? Tipo, então eu aprendo as coisas e aí eu vou lá, eu faço com segurança e todo mundo vai reconhecer? Então, o buraco é um pouquinho mais embaixo, né? Porque além de você ser competente, você também precisa, eu vou usar aqui um termo entre aspas, né? Você precisa parecer competente também. Então, e como é que você aparece para os outros, né? Seja para os demais colegas médicos, seja para os pacientes, seja para a sociedade em geral, né? Como é que você aparenta ser competente? Você aparenta ser competente sendo especialista. E aí, por que eu falei que é um único caminho que resolve as duas dores? Eu falei que é um único caminho que resolve as duas dores porque se você, que é médico, se você realmente entrar em um caminho de preparação, aprender endocrinologia de verdade, e aí se submeter à prova de título de especialista, você pode obter o título de especialista em endocrinologia e se tornar um endocrinologista. E aí, nesse caminho, você fez as duas coisas. Porque ganhando conhecimentos, aprendizado, você desenvolve habilidade para atender os pacientes com segurança. Ao mesmo tempo em que você está se preparando para obter o título de especialista, afinal de contas existe uma prova, né? Você vai ser submetido a uma prova. E aí, sendo aprovado nessa prova, você se torna especialista.
E aí tem gente que fala, ué, mas sem fazer residência? Eu não fiz residência? Sim, sem fazer residência, porque se inscrever para a prova de título de especialista é algo possível, mesmo que você não tenha feito residência. Então, qualquer médico que cumpra os pré-requisitos de atuação prática, ele pode prestar a prova de título de especialista, mesmo que ele não tenha feito residência ou qualquer tipo de especialização. Então, assim, estando bem preparado, né, aprendendo endocrinologia de verdade, você pode prestar a prova de título e aí se tornar especialista, tão especialista quanto quem frequenta residência médica. Ele atendeu, então, uma paciente de 68 anos, diabética tipo 2, em uso de metformina, glibenclamida e insulina NPH numa dose à noite, né? 20 unidades de insulina NPH, bedtime. A gente chama de bedtime porque é quando no diabetes tipo 2 o paciente não está com um bom controle glicêmico em uso dos agentes orais, quando você esgota as possibilidades, né, de tratamento oral, o próximo passo é você iniciar a insulina. E aí, normalmente, no diabetes tipo 2, a gente vai iniciar com uma dose de insulina. Quer dizer, a gente mantém os agentes orais e acrescenta, adiciona a insulina. E aí, para a insulina NPH ou para a insulina Detemir, que são as duas insulinas que têm uma duração de ação inferior a 24 horas, né? Para essas duas insulinas, a gente utiliza a administração à noite, por isso que chama bedtime. Com o advento dos análogos de insulina, que tem duração de ação mais prolongada, daí a gente passou a poder utilizar essa dose única de insulina ou à noite ou pela manhã. Então, isso passou a ser indiferente, né? O horário, já que esses análogos de insulina, eles vão manter, né, uma liberação de insulina relativamente constante. Então, a gente não vai ter picos, né? E a gente vai ter uma duração da ação mais prolongada. E aí, por essa razão, isso, para os análogos, né, a insulina glargina e a insulina degludeca, elas podem ser feitas ou à noite ou pela manhã. Mas quando a gente usa NPH ou quando a gente usa Detemir, daí a gente vai fazer à noite. E com essas formulações de insulina, elas eram as disponíveis, né? Principalmente a insulina NPH. Era a única disponível, né? Antes do advento dos análogos. Então, a gente costuma... a gente batizou, né? Essa administração da insulina foi batizada como insulina bedtime, que seria ao deitar, né, para ser administrada à noite, e tem o objetivo de cobrir, né, os períodos aí principalmente de jejum, né, e interprandiais. Bom, beleza. E aí o que acontece? Então, a paciente do Bruno, quando ela estava em uso de metformina e de glibenclamida, ainda em acompanhamento só com o cardiologista vinha manejando, né, o diabetes dela, mas quando ele viu que a paciente ia precisar de insulinização, daí ele optou por encaminhar para o endocrinologista. E aí foi nesse momento em que ele optou por encaminhar para um colega em outra cidade e a paciente começou a se deslocar, então, a precisar, né, desse deslocamento de cerca de 200 quilômetros para poder fazer as consultas com o endocrinologista. E ela começou fazendo isso, mas chegou num ponto em que para ela se tornou difícil, e essa foi a razão pela qual ela chegou até o
o Bruno, colega médico, né? Bom, e aí o que acontece? Nesse momento, como é que você faz, né, para manejar a paciente? Então, olha só, se você é um médico que atende pacientes assim, né, nesse contexto, você atende pacientes diabéticos, você atende pacientes com outras doenças endócrinas, e você realmente quer fazer isso com excelência, né? Inclusive com o objetivo de oferecer o melhor tratamento para o seu paciente, você precisa conhecer bem, né, como é que faz esse tipo de tratamento. Se você detém os conhecimentos, você tem segurança, né? Então, a segurança, no nosso caso aqui, né, nós médicos, a nossa segurança na atuação, ela tem tudo a ver com os conhecimentos que a gente acumula, né, naquele assunto. Então, assim, eu te pergunto, será que você se sente seguro para manejar o tratamento dos seus pacientes com diabetes tipo 2? Será que aquele paciente que já está insulinizado, será que você tem domínio de como conduzir, como ajustar a insulina, enfim? Bom, se a sua resposta para essa minha pergunta for sim, então, muito provavelmente você já está meio caminho andado. Mas eu acredito que as chances são que a sua resposta talvez seja não. É mais provável que seja não. E aí, se a sua resposta é não, o que eu tenho para te falar? Eu tenho para te falar que aprender endocrinologia é algo possível, mesmo que você não esteja dentro de um programa de residência. Então, assim, qual que é o grande X da questão? O grande X da questão é que você precisa dos conhecimentos. Adquirir conhecimento sozinho é possível? É possível. É mais difícil, é mais trabalhoso. Mas se você tiver, né, um apoio, poxa vida, se eu estiver dentro da residência, nossa senhora, né, eu tô lá, né, 24 horas, 24/7, né, 24 horas, 7 dias por semana, por conta, as chances são que você vai ter mais oportunidade de aprender. Porém, se você está fora da residência, ainda assim existe vida, né? Porque existe a possibilidade de aprender. É só a gente lembrar que conhecimento não é exclusivo de uma condição, né? Conhecimento é algo que pode ser adquirido de várias formas. Então, dá para você aprender esse caminho? Sim, né? Existem formas. Agora, eu, pessoalmente, Mona Lisa, né? Eu não conheço uma outra forma de você adquirir segurança se não for através de aprendizado, através de acumular conhecimentos. E aí, só fechando esse raciocínio, né, que eu tinha começado, que ao mesmo tempo em que você ganha os conhecimentos, você também está se preparando para você poder obter também o título de especialista. E aí, olha, aí você tem a faca e o queijo na mão, né? Porque se você tem o conhecimento e você tem o título de especialista, aí sim, aí você tem plenas condições de ser reconhecido, não só pelos colegas, mas também pelos pacientes e por toda a sociedade. No caso aqui da paciente do Bruno, então, uma hemoglobina glicada fora da meta com uso de agentes hipoglicemiantes orais mais insulina NPH, uma possibilidade aqui, já que a hemoglobina glicada está acima da meta, mas nem tanto, né? Uma glicada de 8,
Então, uma possibilidade aqui seria, né, um próximo passo seria associar uma insulina de ação rápida ou ultra rápida, né? O ideal seria de ação ultra rápida na principal refeição do dia, né? Porque muito provavelmente o que está acontecendo aqui é um descontrole das glicemias pós-prandiais. E aí você associando uma dose de insulina ultra rápida, por exemplo, você tem a chance de conseguir atingir as metas. Se isso não for suficiente, você poderia partir para uma insulinização plena. Você pode me perguntar assim, ué, Mona Lisa, mas essa paciente está usando metformina e glibenclamida e já foi para insulina? Mas por que isso, né? Então, assim, a gente tem que lembrar que o tratamento do diabetes, ele pode acontecer, ele pode estar em qualquer contexto, né? Pode ser num contexto do Sistema Único de Saúde, pode ser num contexto de um paciente que tem condições de arcar com seus tratamentos, comprando as suas medicações, né? Então, são cenários diferentes. Também tem uma questão de tolerabilidade, efeitos adversos, né? Contraindicações de algumas classes de medicamentos dentro da característica de cada paciente. Essa paciente lá do Bruno, ela é uma paciente do SUS. Então, para ela, a gente só tem a opção dos medicamentos fornecidos, né, pelo Sistema Único de Saúde. Ela não tem condições de comprar medicamentos. Então, por isso, essa paciente, né, com metformina e sulfonilureia, ela já teve que iniciar uma insulinização, quando ela não tinha o controle, né, glicêmico, então ela teve que ser já insulinizada. Então, isso aí vai variar de paciente para paciente, mas existem várias nuances, né, nesse acompanhamento e tudo vai depender da individualização. Porém, antes de você chegar na individualização, você tem que começar ali pela compreensão de tudo, de todas as bases, né, do tratamento do diabetes, para você, tendo todos os elementos, aí você fala, bom, então, para essa paciente aqui, eu vou escolher esse ou esse tratamento, e aí você vai individualizar, mas você tem que ter, né, aquela noção sobre os conceitos gerais, porque isso daí é o que dá a base, né? É igual você querer construir uma casa sem as fundações, né? Você precisa primeiro das fundações para você poder erguer as paredes, depois fazer o telhado, você vai fazendo. Existe uma sequência, né? Então, é a mesma coisa na questão de se aprender endocrinologia. Então, você tem as bases e depois você vai construindo Você vai, né, primeiro as fundações, depois as paredes, depois o telhado e assim por diante. Então, o que acontece? E por que eu estou te falando tudo isso? Eu estou te falando porque foi o que eu disse para o Bruno, colega médico. Eu disse, olha, Bruno, você consegue resolver as suas duas dores com uma única estratégia, né? Então, para que você possa ter o reconhecimento dos colegas, né, para que o colega cardiologista, o colega de outra especialidade, seja lá quem for, veja você como um profissional de excelência, né, como alguém confiável, como alguém a quem ele possa encaminhar os seus pacientes, você precisa ter a competência, né? Então você precisa dos conhecimentos, mas você também precisa de um título, né? Você também precisa daquilo que te traz o status de detentor de conhecimentos, né?
Então, e aí, para você conseguir, você pode alcançar esses dois objetivos, né? De ter os conhecimentos e de ter o título, né? Se você seguir uma trajetória de aprender endocrinologia de verdade, se preparar e se submeter à prova de título de especialista. Bom, se você quer saber mais sobre essa possibilidade, sobre esse caminho, é o seguinte, eu vou falar muito mais sobre esse, sobre vários outros aspectos para o médico que quer se tornar endocrinologista, lá na imersão A Endócrino é Bela, que vai ser um evento online e gratuito e cujas inscrições estão abertas. O evento vai ser de 31 de janeiro a 4 de fevereiro, de segunda a sexta. Se você ainda não está inscrito, se inscreve. É online gratuito. Então, assim, você não tem nada a perder. Você só vai ganhar de participar da imersão. Se você gostou desse vídeo aqui, deixe seu like. Compartilhe com o maior número de colegas possível. Se você tem dúvidas, comentários, se você quer me dar alguma sugestão, alguma coisa, não deixa de postar aqui abaixo. E eu também te convido para se inscrever no nosso canal, caso você ainda não esteja inscrito. E, por fim, eu quero te lembrar que ao longo dessa semana e da próxima semana, a gente está fazendo um aquecimento para a imersão A Endócrino é Bela. Então, é por isso que o Descomplicando está rolando todos os dias. De terça a sexta, ele está acontecendo às 13h07. Então, eu quero te convidar para almoçar comigo aí ao longo desses dias, sendo que na segunda-feira o horário do Descomplicando permanece o mesmo, às 18 horas, como sempre. E ao longo dessas 2 semanas, a gente também está tendo uma outra série de lives que acontece de segunda a sexta-feira, às 10h37 da manhã, que é a série de lives do Médico Guerreiro. É uma live para cada sub-área da endócrino, onde eu uso uma questão de prova de endócrino para te mostrar como que se direciona o raciocínio e o aprendizado dentro da especialidade. Ou seja, isso significa que ao longo dessa semana e da próxima, a gente tem live de segunda a sexta, 2 vezes por dia, hein? Isso é para ser um super aquecimento, para você chegar lá na imersão A Endócrino é Bela, preparado e poder aproveitar ao máximo o conteúdo que você vai ver lá, que está incrível. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Esse é um evento online gratuito e exclusivo para médicos. O link para inscrição está em algum lugar aí, está na minha bio, está no YouTube, está no Facebook também. Então é isso aí. Esse foi mais um episódio do Descomplicando a Endócrino. Eu espero que você tenha gostado e um beijo grande e eu te vejo no próximo vídeo.